no médico, principalmente, né? Foi o primeiro que eu falei, caramba, peraí, olha, ele descreveu igual, quase igual aqui, meu. Todos Daí, os ali, médicos, do todos primeiro os até o médicos. último, foi assim, velho. Do primeiro, isso é inacreditável, porque ele vai pagando o médico cada vez mais caro, os caras super foda, enfim. E é sempre a mesma coisa. Ele fica angustiado, ele fica, cara, não é possível, velho. Esse pessoal tá me sacaneando. Ó, avançando, voltando lá para ele crescendo na carreira, né? Ele realmente se apaixona por essa moça aí, casa desse jeito, com alguma conveniência e tal. E depois, aí tem, enfim, tem uma construção também anterior até, né, sobre essa perda da amizade, porque a amizade é uma coisa, né? Você ser amigo do tipo assim, é um amigo meu aí, que na verdade é só um conhecido que de repente era teu amigo e tal, você perdeu o vínculo, né? Acontece com esse cara, que é o primeiro cara que aparece, né, lá no. Acho que é o primeiro personagem que aparece, né, no velório lá, né? Eu não lembro direito. Piotr Ivanovich, ele mesmo. E só que assim, não é grande coisa também, porque o que eu tô dizendo que não é grande coisa, você ter esse tipo de situação na sua vida, que você tinha um amigo, por causa de alguma coisa, esse cara não é seu amigo mais. Não é uma grande coisa isso. Acontece. Eu tenho vários caras que eu gosto muito. Eu gostava, nem sei quem eles são hoje. Porque faz tipo 20 anos que eu não vejo. Porque eu mudei, eu morei em 9 cidades na minha vida. Então eu tenho ótimos amigos aí espalhados pelo Brasil. Eu não sei o que os caras pensam de mim hoje, não sei nem se eles lembram de mim, porque eles ficaram lá. Então, uma pessoa saiu da vida deles, né? Isso que fui eu. Mas saiu todo mundo da minha vida. Então, eu consigo lembrar de tudo que acontecia nessas cidades onde eu morava e tal. E para mim, essas pessoas são importantes ainda, mas eles devem nem lembrar de mim mais, sei lá, deve ter cara que lembra, mas assim, é um cara distante, né? E eu não sou mais amigo deles, de verdade, né? Se eu encontrá-los, depois de um bom papo, vai ser muito parecido com o que era. A gente vai lembrar as coisas, a gente vai dar risada, mas enquanto isso não acontece, não é nada, a gente Também não tem acaba nada. aí, né, velho? Acaba aí, né, velho? Eu não tenho quase 40 anos, mas eu tenho amigos de quase 10 anos já. E quando a gente se fala às vezes, teve vezes que eu me encontrei com eles no Brasil quando eu tava aí ainda, a gente voltava naqueles papos anteriores, era legal, era maneiro, mas parece que a gente se orgulhava de saber de nós dois que a amizade no passado tinha valido a pena, mas era do passado. Você ia ver o. O pessoal tá vacinado já há muito tempo já, né? Quando a gente ia falar sobre futuro e coisa e tal, a gente só podia ver, tipo, divergência, saca? Começou a mudar muita coisa, sabe? Tipo, um cara ali, ele, não sei, começou a seguir um caminho na vida, o outro, a gente não tem mais ou menos hobbies, não tem mais o motivo de estar junto. A gente só pode, no máximo, abraçar, agradecer e falar, pô, foi bom te ver, entendeu? Então seria aqueles velhos amigos, né? Mas os velhos amigos são aqueles que você encontra de vez em quando, você chama, sei lá, para o seu casamento, algo assim, entendeu? Para celebrar, enfim, mas não são os amigos que você tem agora, não são os amigos que você talvez carregue para o resto da vida, né? Então eu ainda considero isso amigos, mas não é amigo como o Luca tá dizendo, né? Não é amigos tipo agora, né? Tipo, pá, enfim, acho que deu para entender, né? Então eu concordo Sim, com o Lucas, é isso mesmo. não tem nada demais aí, né? Enfim, aí ele casa. É curioso, cara. Esse detalhe também eu percebi ficou bem evidente para mim na segunda leitura, que na gravidez, porque assim, tava indo tudo muito bem, até eles começarem a querer ter filho e tal. Na verdade, começar a aparecer os filhos, né? Na Não, gravidez, 2 meses de gravidez já na começou o problema. gravidez. Então, na gravidez, a mulher dele, do ponto de vista dele, fica insuportável. Eu vou ser bem sincero, a Lívia não ficou não, viu? Foi bem de boa mesmo. Graças a Mas Deus. para ir lá, parece que foi tenso lá. Aí ela foi tipo uma contínua TPM, assim, pelo que eu entendi ali. Essa mulher ficou chata. Só que, cara, aí ele foi um bosta, né? O Ivan foi um bosta ali, cara. Ele não foi nada compreensivo, ele nem considerou. Assim, a primeira vez que eu li essa parte, já na primeira leitura que eu fiz, né? Eu já achei meio desagradável. Isso foi, esse cara realmente não é homem, cara. Esse cara não é homem. Ele casou e tava achando que ia ser como? Vai ter filho e tal. Como que ele achou que ia ser, cara? A mulher dele tá grávida. Como que ele achou que ia ser? E aí ela tava com as necessidades diferentes lá. E ele ficou, tipo, se sentindo. Como é que fala? Tipo, o problema era ela, né? Tipo, Não, era ela assim, era um ó. problema para ele. Era assim, ó. Essa parte eu li várias vezes bem devagarinho, por isso que eu lembro dos detalhes, cada um, assim, porque eu fiquei muito devagarinho em cada página, entendeu? Foi 3 dias lendo 70 páginas, porra. Não tem como, cara. 30 páginas por dia, o cara não consegue. Eu não consigo esquecer mais nada de Vanilla na minha cabeça. Porra, eu lembro o nome de personagem, pô. Enfim. Isso aí é o seguinte, ela começou a dar um problema assim, né?
E ele tentou lidar com isso da mesma maneira que ele dava antes, indo devagar, indo de boa, bem tranquilo, assim, sabe? Tratando como tratava antes. Ele tentou se manter na postura, tentou se manter estável. Só que ele via que sempre que ele não fazia exatamente as merdas que ela queria, ela ficava insatisfeita. E se ele fizesse ou não? Se ele fizesse ou não fizesse, não fazia diferença. E a conclusão que ele tirava, que assim, eu não estou justificando ele, mas é porque eu, em relacionamentos antigos, eu pensava isso também. Eu falei, caraca, Vic. Olha que eu nem engravidei ninguém, tá? Que ele falava assim, pô, a única solução que tinha é que ele ficasse em casa com ela, tão entediado quanto ela. Era o único jeito dela deixar ele em paz. Era se ele ficasse sofrendo que nem ela. E isso a gente vê lá pra frente, que é quando ele começa, ele tá todo ferrado, né, todo doente e tal, e ele vê a filha dele, o futuro genro dele, a mulher dele, todos eles com muita saúde, muito bem assim, ele fica enojado também. Ele também fica, ele quer que eles estejam tristes do mesmo jeito que ele tá. Ele também culpa muitas pessoas, por mais que tenha uma frieza assim, tem um certo mau-caratismo assim generalizados, mas ele também culpa as pessoas por não estarem constantemente na mesma agonia que ele, na mesma angústia que ele, entendeu? E ela faz isso com ele também. Se você vê, ela e o Ivan Illich, eles são, não é nem que são dois lados da mesma moeda, eles são o mesmo lado da mesma moeda. Eles são o exato mesmo lado, pô. O mesmo lado da mesma moeda, pô. Eles são, o Ivan Illich casou com ele mesmo, só que mulher. Porque a mulher faz a mesma coisa que ele, pô. Igual a maneira como ela reage quando ele começa a ficar chato. Quando ele fica doente, começa a ficar enchendo o saco. Não quando ele fica doente, antes disso. Bem antes disso. Que é que eles se mudam, né? Porque ele tenta uma promoção, aí ele perde, fica puto com o pessoal, se queima no trabalho, e aí ele faz uma aliança com outro, lá, com um amigo de com amigo de um amigo dele. Aí esse amigo do amigo chega no poder jurídico e aí traz com ele os aliados. Quem que tá de aliado? O Ivan Illich. Ele vai, perdoa o pessoal lá no trabalho, show, um monte de gente fica com inveja, ele adora, compra uma casa na capital, se não me engano, é São Petersburgo, que ele vai, compra uma casa, é em São Petersburgo, é. Ele vai, sai da província, vai para a capital, traz a família e a mulher. Como tudo melhorou, como tudo que ela reclamava direto ficou melhor, ela fala, tá bom, tem que calar a boca. E aí ela meio que se limita a calar a boca e ele começa a virar um porre. Porque ele começa a decorar a casa, começa a brincar de casinha com a casa dele, e cada coisinha, cada poeirinha, cada probleminha, cada batida de talher errado que pode quebrar o prato, ele dá um chilique, enche o saco e a mulher fala, tipo, tá bom, ela se apressa para comer logo e ir embora, entendeu? Então, o que ele fazia com ela no início, que era de tentar ignorar, ficar de boa, agir normalmente como se tudo estivesse bem, é o que ele fazia no início. É o que ela passa a fazer depois. Né, antes dele ficar doente. Depois ela vira um porre de novo, fica culpando ele pela doença. Fica falando, tá vendo, médico? Ele não toma os remédios direito, por isso que fica doente. O cara tá ferrado ali, tá vendo? Ele não toma os remédios. É parece novela às vezes, sabe? Novela brasileira. Parece novela brasileira às vezes. Mas, enfim. Ele não é o melhor dos maridos, mas ele prossegue como muitos prosseguem. Né? Ele tenta agir normalmente, depois ele tenta fazer tudo o que a pessoa quer, e depois ele vê que não tem jeito, não dá mesmo, não dá para fazer aquilo ali, e ele, entre duas, ou ele vai tentar se conectar profundamente com essa pessoa, que é o jeito certo, mas também é o mais difícil e é o mais inconveniente, porque muitas vezes a gente não quer fazer isso, ou ele foge com o trabalho. O que ele faz? Como o Lucas disse há uns minutos atrás, ele se afunda no trabalho. Ele escolhe o lado errado. Né? Mas os primeiros procedimentos dele, eu acho até que são comuns, sabe? Tentar agir normalmente, manter tudo de boa, tá tranquilo, fazer as vontades da pessoa. E a última coisa não é nem a última, mas assim, a terceira opção tá bom, realmente é uma coisa muito importante, eu tenho que realmente me aprofundar com essa pessoa aqui, e ele não faz isso. Eu acho que o erro dele tá aí, nesse ponto. Até ele tá de boa. Porque, pô, Lucas, na moral, se tu fosse, tipo, fazer, sei lá, uma consulta psicanalítica, se você fosse brincar de psicanalista com a tua mulher, toda vez que ela, não sei, tivesse eu não sei como é a Lívia, não sei como é que é a Lívia, mas digamos que ela tem um problema assim. Se toda vez que tu fosse tentar entrar num diálogo super, tipo, sabe, entrar na alma da tua mulher toda vez com isso, irmão, cara, não ia ter emprego, velho. Você não ia conseguir fazer nada, pô. Você tem que primeiro ir devagar. Primeiro vai devagar,
Depois tu faz o que a pessoa quer, e quando você vê que não tem mais nada, aí você vê que é sério. Aí tu vê que realmente é uma parada séria. Começar por isso, fudeu. Fudeu. O Lucas vai cair a editora do Lucas. A Lívia vai ter Ô, que arrumar. Panda, Fala. mas eu acho que até nesse ponto em que ele faz essa coisa desprezível aí, que é ignorar o que está acontecendo com a Sim. mulher dele e se afundar no trabalho, isso também é trivial. Não é bom, Sim, não é isso é normal, comum e é mas isso é terrível. Isso é comum pra comum e caramba. terrível. Então, isso, Sim. exatamente, comum e terrível. Uma demonstração boa disso, ou uma boa amostra disso, foi o que aconteceu na pandemia, né? Não, eu fiz isso, porra. Eu fiz isso. Eu não sabia. Não, tô falando sério, não me orgulho, não. Mas eu não sabia como lidar com o meu casamento. Eu falei, cara, eu não sabia. Eu tava no estágio. Irmão, eu tava no estágio, velho. Que eu falei, cara, eu não sei como lidar com isso. Eu não sei fazer isso, velho. E olha que eu tentava. Olha, isso que é doido. Eu tentava fazer essa parada psicanalítica. Não psicanalítica, não é psicanálise, entendeu? Mas vocês estão entendendo. Eu não acredito em nada que o Freud diz, mas assim, é tentar entrar na alma da pessoa. O jeito como eu sei fazer isso é com diálogo, é falando. E eu me deparei, cara, que depois de 4 anos eu falava com uma pessoa que se comunicava de outra maneira que não com palavras. Eu falei, cara, eu sou a pior pessoa do mundo pra isso, velho. E eu não sabia o que fazer, irmão. Você pode perguntar pra qualquer um, velho. Qualquer um aí que me conhece, assim, mais pessoalmente, enfim, o Miorinho, o Malboro, outras pessoas, minha família aqui, todos eles falam, cara, você é péssimo pra entender as pessoas se elas não falarem na tua cara, pô. Eu leio literatura, em parte, pra me ajudar com isso. A literatura me ajuda muito. Que o cara fica insistindo Obrigado por, vários obrigado por capítulos. explicar isso aí. Vários capítulos enchendo o saco, assim, tipo, né? Ah, aqui, ó, a pessoa tava sentindo algo, ela demonstrava assim. Eu falo, é assim que as pessoas fazem. E eu fui ver que na vida real também é assim, pô. Ótimo, na vida Eu vou te real, as passar um pessoas. livro, vou passar um Ah, livro para você ler, então, qual? depois. Depois me lembra. Cara, esse livro tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, na verdade, cara. É um livro da Elizabeth. Não vou lembrar, cara. É um nome bem difícil. Elizabeth alguma coisa é sobre a morte e o morrer. Deixa eu ver aqui. Vai falando aí, vai falando aí. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que eu passei por algo parecido num casamento meu, um casamento meu mesmo. Me casei jovem, por outras razões, diferentes do Ivan Illich, enfim. Cara, eu não sabia como lidar, velho. Eu sabia o que a pessoa estava sentindo, eu tinha preocupação com aquilo, mas eu falei, cara, eu sento para conversar com a pessoa na moral e a pessoa não sabe usar palavras, não sabe como se comunicar de maneira precisa. Eu falei, cara, o meu limite é o vocabulário da pessoa, porra. Tá ligado? Eu fiquei, caraca, eu fiquei tentando e quando eu vi que não dava. E tipo assim, eu tinha que fazer duas coisas. Eu tinha que trabalhar muito e eu tinha que lidar com isso. O que eu fazia? Eu priorizava o trabalho e depois eu tentava lidar com isso. Mas sempre falhava. Sempre falhava, entendeu? Só que, ao invés, sei lá, de eu pesquisar, de eu tentar ler livros, eu não tinha hábito de ler na época. Eu não lia muito, não. Entendeu? Então, ao invés de tentar pesquisar, tentar ver, eu achava que era uma coisa que você fazia só com a pessoa ali, que era muito particular. Eu vi que não é. Eu vi que não é, e eu vi que se eu tivesse lido muito mais literatura, antes talvez tivesse me ajudado. Não que eu queria estar, né, hoje ainda no casamento, mas enfim, teria me ajudado naquele momento. Teria me ajudado naquele momento lá para aqueles fins que eu queria naquela hora, né? Mas, cara, realmente é difícil. Tá? O Ivanite ele fez algo pior ainda, né? Ele abandonou e ele fazia horas extras no trabalho, que é coisa que eu não cheguei a fazer. Eu não fazia horas extras, eu não ficava mais tempo fora para fugir disso. Mas eu tinha a sensação de que não dava, sabe? E eu não fazia mais do que a tentativa que ele deve ter chegado a fazer, entendeu? Eu ficava no trabalho, voltava, tentava, não dava. Só que eu tentava a mesma coisa todo dia. Mas, cara, eu conheço um monte Isso de é gente coisa de assim. louco. Isso é coisa de louco. Eu tentar a mesma coisa todo dia é coisa de maluco. Mas eu Não, tava desesperado, não sabia o que fazer. se a pessoa não tenta resolver a questão, conversar, sei lá, dá um jeito, tenta entender. Você não vai do nada limpar a sujeira sozinho. O negócio vai resolver sozinho. Né? Eu citei a pandemia porque os casais foram obrigados a ficar em casa, né? E, cara, isso deu treta pra caramba, aumentou a quantidade de divórcio e tal. Tipo, caramba, que absurdo isso, cara. Assim, eu demorei sabe, caramba, mano, pra absorver isso, né? Meu Deus, como assim que aumentou a quantidade de divórcios? O pessoal não tá se aguentando, porque agora eles têm que ficar mais tempo juntos. Isso é Ivan Illich puro, não é? Elite pra Como assim, caralho. cara? Elite pra caralho.